A técnica analítica apresentada neste trabalho será a quimioluminescência, trabalho desenvolvido pelas discentes Carolina, Cíntia e Sandra. Os tópicos abordados nesta apresentação estarão baseados na fundamentação teórica da técnica, no equipamento utilizado, quais as principais vantagens e limitações dessa técnica e as suas principais aplicações. A luminescência é um fenômeno que ocorre quando certas moléculas, em estado de excitação eletrônica, dissipam energia sob a forma de radiação eletromagnética, ou seja, luz. Essa emissão de luz pode ser explicada pelo modelo atômico de Bohr, onde o elétron está localizado em níveis energéticos, que também são chamados de orbitais. Em cada orbital, o elétron possui uma determinada energia. Para o elétron saltar para uma órbita mais energética, ele tem que receber um quanta de energia. Quando isso acontece, o elétron é promovido do seu estado fundamental, na camada mais interna da eletrosfera, para um estado mais energético na camada externa. O estado de excitação do elétron é transitório e de pouca duração. Então, rapidamente os elétrons voltam do estado excitado para o estado fundamental, e nesse salto quântico eles emitem a diferença de energia das camadas sob a forma de um fóton, de energia na forma radiante. Existem vários processos de luminescência que são definidos a partir da forma de energia utilizada na excitação dos átomos e moléculas. Dependendo do estímulo envolvido na reação, a luminescência recebe diferentes nomes, como termoluminescência, quando o estímulo é térmico, eletroluminescência, quando é elétrico, fotoluminescência, quando é luminoso, quimioluminescência, quando o estímulo é químico, bioluminescência, quando o estímulo é bioquímico, entre outros. Neste trabalho, nós vamos falar sobre a quimioluminescência. Agora vamos tratar sobre a quimioluminescência. O primeiro a utilizar o termo quimioluminescência para descrever reações químicas que emitem luz visível foi o físico alemão Hilard Wiedemann, no ano de 1888. Ele definiu a quimioluminescência como emissão de luz ocorrendo junto a processos químicos. No entanto, a literatura grega já relatava a existência de uma luz fria, que mais tarde foi designada como quimioluminescência, após a observação de vagalumes. O termo utilizado era luz fria, pois a quimioluminescência não era associada a nenhuma geração de calor. A quimioluminescência é gerada quando uma reação produz uma molécula eletronicamente excitada, a qual emite energia luminosa para retornar ao estado fundamental. Agora, a partir da figura 2, nós podemos observar o esquema do mecanismo de emissão luminosa da quimioluminescência, que é definida pela emissão de radiação luminosa produzida em uma reação química de A mais B, formando C em um estado excitado, e depois decaindo para C, liberando um fóton, sem estar associada a qualquer geração de calor. Analisando a figura 3, nós temos a curva de decaimento do sinal de quimioluminescência em função do tempo, onde após a mistura dos reagentes, o sinal de quimioluminescência decai com o tempo à medida em que os reagentes são consumidos na reação química, seguindo um decaimento de primeira ordem. Uma substância que exemplifica o fenômeno da quimioluminescência é o luminol. O luminol é amplamente utilizado pela ciência forense para se detectar manchas de sangue imperceptíveis a olho nu. O teste para identificar o sangue consiste na reação de oxidação do luminol com peróxido de hidrogênio em meio básico, catalisada pelo metal de transição ferro, pois o íon ferro 2+, está presente nos complexos inorgânicos no grupo M da molécula de hemoglobina. Os fenômenos quimioluminescentes podem ocorrer por meio de diferentes reações, de acordo com a participação do analito na reação. Elas podem acontecer de maneira direta ou indireta. Usando o exemplo do luminol,
As reações que ocorrem de maneira direta acontecem quando o luminol e um oxidante reagem para formar um produto na presença de um catalisador, do qual uma fração do produto formará um estado eletronicamente excitado, que ao retornar ao estado fundamental emitirá radiação eletromagnética. Já a reação indireta é baseada num processo de transferência de energia da espécie eletronicamente excitada para um receptor. Nesse tipo de reação, o estado eletronicamente excitado do produto da reação quimioluminescente age como doador de energia para o receptor, o qual não está diretamente envolvido nesse tipo de reação. Ao receber essa energia, o aceptor forma seu estado eletronicamente excitado, emitindo radiação eletromagnética ao retornar ao estado fundamental. As reações quimioluminescentes são encontradas em inúmeros sistemas biológicos. Esse processo é chamado de bioluminescência e ocorre quando a reação de emissão luminosa é desencadeada por um estímulo bioquímico, ou seja, diante de situações específicas de autodefesa dos animais, de predação ou de reprodução de algumas espécies. Alguns organismos produzem pigmentos conhecidos como luciferinas, que reagem com o oxigênio mediante a atuação da enzima luciferase. Diversas espécies de bactérias, fungos, insetos, crustáceos, peixes, algas são descritas como bioluminescentes. Esse fenômeno ele também ocorre com o escorpião amarelo e o vagalume. Uma característica interessante na quimioluminescência para fins analíticos está na simplicidade da instrumentação, uma vez que nenhuma fonte externa é necessária para a excitação. O instrumento pode ser construído somente por um frasco de reação e por um tubo fotomultiplicador. Em geral, nenhum dispositivo de seleção do comprimento de onda é necessário, porque a única fonte de radiação é a reação química. De maneira geral, os constituintes básicos de um equipamento de análise por quimioluminescência se resumem em um tubo fotomultiplicador, um dispositivo de detecção de fótons que usa o efeito fotoelétrico combinado com a emissão secundária para converter luz em sinal elétrico, uma câmera escura acoplada ao tubo fotomultiplicador, utilizada na contagem de fótons emitidos, a microbureta, uma vidraria titulante de fácil leitura, além de ser de grande exatidão e precisão, e um computador pessoal, um equipamento acoplado ao sistema utilizado para aquisição de dados. Aqui nós trouxemos a imagem de um tubo fotomultiplicador, que é o equipamento utilizado para detectar o sinal quimioluminescente. Esse aparelho ele aumenta a razão do sinal pelo ruído e a sensibilidade analítica. E os limites de detecção do aparelho são na ordem de 10 a menos 15 mol. Na letra B da imagem é ilustrado a parte interna do tubo fotomultiplicador. E a letra C corresponde a um diagrama elétrico que mostra a polarização dos dinodos e a medida da fotocorrente. Agora, nós vamos tratar sobre as principais vantagens e limitações da técnica. As técnicas de detecção quimioluminescente são utilizadas porque atingem limites de detecção muito baixos para uma grande variedade de espécies químicas. Podemos ressaltar dentre elas, como por exemplo, cátions metálicos e substâncias orgânicas. Por não contar com uma fonte luminosa externa, os limites de detecção atingidos podem ser bastante baixos, onde a comparação é feita contra um sinal de fundo, geralmente restringido pela pureza dos reagentes e não por limitações instrumentais. Essa extrema sensibilidade do método impõe critérios de pureza dos reagentes. Existem limitações da técnica na determinação de analitos específicos em amostras de água, que geralmente estão relacionadas à falta de seletividade. Porém, nesses casos, a limitação frequentemente pode ser superada utilizando-se técnicas cromatográficas ou de complexantes.
De modo geral, as técnicas baseadas na quimioluminescência têm grande potencial para o campo porque possuem grande sensibilidade, excelente reprodutibilidade e grande rapidez de análise associada ao seu baixo custo e simplicidade de instrumentação. São inúmeras as aplicações, mas nós podemos ressaltar a determinação de gases tais como os óxidos de nitrogênio, ozônio, compostos de enxofre, também a determinação de espécies inorgânicas como peróxido de hidrogênio e alguns íons metálicos. Também as técnicas de imunoensaio, sondas para dosagem de DNA e métodos para a reação de cadeia de polimerase. Em relação às aplicações, nós também podemos destacar a utilização das técnicas quimioluminescentes na área médica, como, por exemplo, na identificação das células e suas funções, em análises do sistema imunológico, na dosagem hormonal e também na identificação de doenças como câncer e HIV. Já na área forense, nós podemos destacar a detecção de sangue a partir do luminol para se detectar manchas de sangue imperceptíveis a olho nu. Em relação à reação de quimioluminescência, nós podemos ressaltar a utilização das pulseiras de neon, frequentemente utilizadas em festas e eventos. O artigo escolhido para análise tem o seguinte título: Validação da medida de proteína C reativa de alta sensibilidade por quimioluminescência para estimativa de risco cardiovascular em indivíduos ambulatoriais. Análise comparativa com nefelometria. Essa proteína C reativa é uma das proteínas da fase aguda da inflamação, que é sintetizada pelo fígado. E o objetivo deste artigo é testar a hipótese de que o método de quimioluminescência possui acurácia adequada para a mensuração dessa proteína e classificar indivíduos ambulatoriais de acordo com o risco cardiovascular. O artigo justifica a escolha da técnica pela sua alta sensibilidade e pela capacidade de detectar baixas concentrações, pois o objetivo da pesquisa é detectar a proteína C reativa sérrica em níveis plasmáticos muito baixos, pois o foco é avaliar populações ainda estáveis para efeito de prevenção primária. O tipo de amostra utilizado é uma amostra da proteína C reativa, PCRAS, juntamente com o substrato quimioluminescente 1,2-dioxetano, onde o método se baseia na detecção de luz emitida pelo resultante da reação química entre a proteína e o substrato. O nível da proteína é medido através do exame de sangue comum, com o objetivo de avaliar a possibilidade de infecções, inflamações, riscos de doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças reumáticas e traumatismos. A proteína também é um marcador inflamatório validado como preditor de risco cardiovascular em indivíduos aparentemente saudáveis. E tal predição independe da concentração plasmática de colesterol e da presença de outros fatores de risco ou outras patologias. As figuras de mérito utilizadas no artigo são a linearidade e a reprodutibilidade. A curva de calibração, ela mostrou que há forte associação linear entre os métodos, pois o coeficiente de relação foi de 0,99 e o de regressão de 0,94, e a reprodutibilidade foi realizada em 10 amostras diluídas e foi calculado o coeficiente de variabilidade, que apresentou um resultado satisfatório, onde o coeficiente de variabilidade foi de 4,4%. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do trabalho. Esta foi nossa apresentação. Muito obrigada!